Tinho, já roda também a vinheta do Casos de Família aqui pra gente entrar com essa situação que vai abrir o 3 em 1. Mentira, tô brincando. Aqui em meio à guerra com Luciano Bivar, pelo comando do União Brasil, a casa de praia em Pernambuco do presidente do partido, Antônio Rueda, foi incendiada. O Bruno Pinheiro vai trazer os bastidores e toda essa história que tem acusações de ambos os lados, que tem também discursos sobre provável ilação em relação a um deles. E aí, Bruno Pinheiro? O que você conta dessa disputa que já começou pelo comando do partido e que agora ganha, vamos dizer assim, novos capítulos? Boa tarde. Literalmente apagando incêndio, viu, Evandro? Ótima tarde a você, a quem nos acompanha. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Tem muita história aí que aconteceu nessas últimas horas. As duas residências foram então incendiadas do atual presidente, o Antônio Rueda, do União, e também da sua irmã. As duas residências foram incendiadas durante a noite de ontem e esse caso está nas mãos da Polícia Civil, que já está investigando este caso. Mas voltando à história para entender esse filme, esse enredo todo, há cerca de 11 dias aproximadamente, a gente contou aqui ao vivo na Jovem Pan que houve uma eleição lá no União e Antônio Rueda acabou sendo escolhido então e a Semineto seu vice-presidente. Antônio Rueda era vice-presidente de Luciano Bivar, que disse que não era certo, que não concordava com essa eleição. Chegou a tentar anular essa eleição, mas conseguiram reverter. Os adversários de Luciano Bivar conseguiram reverter e realizaram essa reunião na sequência com uma eleição e uma entrevista, enfim, e começaram então dizendo que estava resetando, que agora sim União iria funcionar. Mas de lá até aqui, Luciano não consegue reconhecer, Luciano Bivar não aceita o resultado e não reconhece essa eleição. Eu conversei com ele agora há pouco e ele me disse que ele hoje ainda é o atual presidente da legenda, que não existe nenhum documento, nenhuma sustentação jurídica, que eles fizeram uma eleição, mas até agora nada foi comprovado sobre essa eleição, que isso não existe e que nada está certo. E que a executiva também não representa. Acontece que ontem houve então esse incêndio e recentemente, de acordo com a investigação, houve até ameaça de morte contra Antônio Rueda, que o ex-presidente Luciano Bivar ameaçou de morte Antônio Rueda e a sua família também. Hoje, um pouco mais cedo, por volta de 11h30 da manhã, houve uma entrevista aqui com os advogados de Antônio Rueda, alegando que se existe uma ameaça de morte, quando algo acontece com aquela família que foi ameaçada, não tem como colocar na conta ou se lembrar de um outro nome, a não ser de quem fez essa ameaça. Vamos ver. Há indícios que a gente não pode negligenciar. Veja, naturalmente, se um atentado ocorre à vida de alguém, é muito natural, isso não decorre nem do direito, mas da própria lógica, que a primeira suspeita seja daquela pessoa que há 10 dias vem ameaçando sistematicamente essa vítima. Esse é um primeiro elemento suspeito. Um segundo elemento de suspeita, de indício, é no sentido de que o condomínio onde estão localizadas essas duas casas, o próprio deputado Luciano Bivar tem ali também uma casa. Bom, essa história continua rendendo e, além disso, Luciano Bivar acusa a esposa de Antônio Rueda de roubar um cofre e dentro do cofre tinha um valor também que é considerável. O que acontecia? De acordo com o Luciano Bivar, ele tinha uma confiança na esposa de Antônio Rueda, ele que é considerado como aluno de Luciano Bivar, e esse cofre, o segredo do cofre foi compartilhado. Ela estava usando esse cofre e agora está sendo acusada de roubar este cofre com um valor considerável no cofre também. O que diz Luciano Bivar? Ele esteve hoje no evento aqui no Palácio do Planalto, Evandro, e respondeu que isso tudo é uma ilação. Vamos ver. Tudo é ilação, é mais um factoide, tá certo? Mas vamos ter lá no Brasil 21, vamos ter também algumas coisas que são denúncias muito contundentes, tá certo? Porque se fez uma eleição de fajuta, porque até hoje não tem nenhum documento.
O ex-presidente Luciano Bivar chamou uma reunião para o dia 29 com toda a executiva e ele vai, de acordo com ele, explicar para a executiva que não reconhece essa última eleição e a última diretoria que foi eleita. Aguardar como será esse caso, já que está sendo investigado. Evandro Cine. Muito obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Se tiver novidade, chame a gente aqui. Bom trabalho para você. Estamos falando então de incêndio na casa de Bivar, mas estamos falando também de um incêndio no partido desde que houve essa eleição que não é reconhecida, inclusive, por Luciano Bivar. Onde isso vai parar, Luiz Felipe Dávila? Olha, nós estamos falando do controle de uma empresa, que é um partido político, que tem um faturamento mais de R$1 bilhão. Quantas empresas, Segredo, no Brasil faturam mais de R$1 bilhão de reais? Não muitas. Portanto, é isso que a gente está falando. Importante. Então você tem dinheiro do fundo partidário, dinheiro do fundo eleitoral. Só o fundo eleitoral para o União Brasil vai ser mais de 700 milhões. Então é o controle de uma máquina poderosa, rica, com dinheiro e enorme influência política, que controla ministérios e tem uma das maiores bancadas do Congresso Nacional. Então, quando você pega e reúne tudo isso, poder político, poder financeiro, poder no governo e poder de influenciar a política pública no Brasil, ninguém quer abrir mão de uma forma democrática. O que mostra isso, que eu sempre falo aqui, infelizmente, no partido político no Brasil, você não tem boa governança. O que você tem é dono do partido. E o dono tem poder absoluto. Não é que ele tem um poder, que nem até o presidente da República tem um poder limitado, porque o outro poder está no Congresso, o outro poder está no Supremo, tem um equilíbrio dos poderes. Não, o presidente do partido ele tem o poder absoluto. Então, abrir mão disso é sempre algo traumático. Por isso que você vê raramente sucessão em partido político. O sujeito fica lá sempre. Né? E quando é uma combinação de toda a cúpula, como é o caso do MDB. O MDB tem isso. Mas no PSD, o Kassab é o fundador e o presidente eterno do partido. E assim nós temos. Então, não é simples a União Brasil, que é uma soma de partidos, de cacique de outros partidos, se reunir e ter consenso em torno de um nome para governar o partido. Agora, o Rueda ganhou sim a eleição de maneira legítima dentro do partido, ele é reconhecido por todas as lideranças dentro do partido, então é o Bivar que precisa aprender a ser um bom perdedor. E aí, quando você fala que é um partido formado por vários partidos, houve essa divergência, esse racha ali. Parte desses integrantes que vêm de outras siglas que se uniram para o União Brasil, falando, olha, a gente não concorda com a forma como ele coordena, a gente não concorda com as diretrizes que ele dá, inclusive para outras partes do país, querendo centralizar demais essa gestão. E aí, Gustavo Segré, uma divergência que surge dentro do partido vai agora parar num boletim de ocorrência, porque, segundo a defesa de Bivar, houve ameaças antes dessa situação, o que coloca os incêndios como possíveis indicações ou retaliações promovidas por Luciano Bivar ou a mando de Luciano Bivar. E de que forma que essa história que acontece aqui fora pode interferir também na gestão do partido, principalmente quando aquele que foi superado na eleição interna não aceita o resultado? É um problema grave, Evandro, porque estamos falando do resultado democrático de um partido político que faz parte da democracia de um país, nesse caso o Brasil. E aí sai da estratégia política que nós tanto aprendemos com Luiz Felipe Dávila e passa para uma questão policial. Mas tem alguma coisa aí que não fecha, pelo menos a priori. Quando você recebe uma ameaça de alguém, claro, nós não estamos acostumados a receber ameaça nenhuma. Mas falando com muita normalidade. Quando a gente recebe ameaça de alguém, bom... Eu não tenho recebido, é o que tenho certeza que vocês também não. Espero que não aconteça. Mas quando alguém profere uma ameaça para outro alguém, esse alguém deveria passar a cuidar desse outro alguém, porque qualquer coisa que aconteça automaticamente cai na conta da suspeita desse que anunciou a ameaça. Tem que ser muito... vou tomar assim, ingênuo, alguém que faz uma ameaça e ele mesmo se encarrega de, por exemplo, incendiar. Eu não acredito, a priori, por essa lógica, que quem fez a ameaça foi e fez. Se fosse um pouco mais inteligente e ele tivesse algum interesse de fazer algum dano, não proferiria ameaça e iria diretamente, partiria para essa situação. Claro, ter dois incêndios da mesma família numa casa é como que um raio caia no mesmo lugar. As possibilidades são muito, muito baixas
E isso chama a atenção. Mas é uma pena que uma questão de uma situação democrática, política, passe a ser uma situação policial na política. Ô Fábio Piperno, Luciano Bivar, presidente, né, agora ex-presidente do partido, chama a situação de uma ilação. E ele ainda se coloca como o líder desse partido, né? Diz que vai contestar aquilo que foi definido nessa eleição interna. Que meandros que isso traz para essa história no teu ponto de vista? Essa é uma história de enredo rocambolesco, né? Porque, primeiro, há esse incêndio, 2 casas acabam sendo queimadas, né? De Bivar e da irmã dele. Exatamente, né? Do Rueda, da irmã. Do Rueda e da irmã dele. E da irmã. Só que, vejam, a mulher do Rueda, então, tinha a chave do cofre e o segredo do cofre do Bivar. Que coisa, né, estranha, no mínimo estranha, né? Até porque os dois viviam as turras já há bastante tempo, pelo menos alguns meses. E a gente fala de um partido... começaram como aliados e depois, conforme o grupo foi destacando o Rueda para se tornar o presidente, a situação degringolou. Imagine se começasse como inimigos. Né? É verdade. E você vê, né? A gente está falando de um partido importante que tem ministérios, mas em compensação tem uma fração que faz oposição ao governo. Também é um partido que tem de tudo. É uma característica desse partido que começou lá atrás, né? Ainda no início da redemocratização, quando o PP do Tancredo Neves se junta aí com outros agrupamentos, formam, depois o Tancredo vai para o MDB, mas uma parte lá acaba fundando o PFL, que vira DEM, que se junta mais tarde aí com... exatamente, o PSL, Partido do Bolsonaro, e deu nisso. Mas outra coisa que eu acho importante, a participação de coadjuvantes que vão entrando nesse enredo. O Caiado, por exemplo, fez sérias insinuações ao Bivar, e o Bivar, inclusive, chamou o Caiado de pigmeu político, né? Ameaçando processá-lo, inclusive. Então, é uma trama que, honestamente, me remete àqueles momentos trágicos também da política pernambucana, lá daqueles confrontos da cidade de Exu. Durante mais de 30 anos, as famílias Alencar e Saraiva, uma matava a outra, ora matava alguém daqui, depois alguém dali, como vingança. Quer dizer, isso a gente está falando no Brasil de 2024, de um partido que tem 3 ministros, é muito importante. Exatamente. E aí, Gani? Não, exatamente. 3 ministérios, né? União Brasil. União Brasil, em termos de prefeituras, ele é o 3º lugar, ele perde para o PSD, que tem mais prefeituras pelo Brasil, depois o MDB, seguido do União Brasil, 560, alguma coisa. A gente está falando de um partido que provavelmente, olha, isso é quase certo, vai ter a presidência do Senado com Davi Alcolumbre, poderá ter a presidência da Câmara dos Deputados, repetindo o que já aconteceu no passado, as 2 presidências. Então a gente está falando de um partido que é grande, que tem capilaridade, que tem força no governo, que tem força no Congresso, e aí ocorrendo uma briga dessa, né? E com acusações muito, mas muito sérias. Eu prefiro acreditar que isso não seja verdade, né? Que o lado lá do Bivar não fez isso, né? É muito grave. Eu prefiro acreditar, né, que isso não Até porque, gente, as investigações precisam avançar. Há acusações de ambos os lados e também Bivar dizendo que é uma ilação contra ele. Mas, assim, é muito importante que a investigação ainda vá avançar. A gente pontua isso aqui para que não haja o apontamento de nenhum culpado pelo incêndio que até agora ocorreu. A defesa vai trazendo questões sobre ameaças que foram feitas, sobre a insatisfação de Bivar com a eleição de Rueda, mas nada disso comprova que houve algum tipo de ordem ou até mesmo ação de Luciano Bivar para que essas casas fossem incendiadas. Então, ponto feito aqui. E aí a gente tem uma linha dividindo a situação. E eu concordo bastante com o Piperno que o União Brasil ele tem um problema na raiz, né? Como ele é uma fusão dos democratas com o PSL, você tem muitas alas dentro de um partido. Talvez ele seja até mais heterogêneo, não sei se o Piperno concorda comigo, mas talvez ele seja mais heterogêneo do que o próprio MDB, né? Ou parecido, quer dizer, tem vários, não sei, Dávila, você concorda? Mas tem muitas alas ali. Agora,
De qualquer modo, eu acho que a situação do Bivar fica insustentável depois desse episódio. Eu não vejo mais voto. Como é que você vai recompor as alianças com lideranças muito expressivas contra ele? Acho que é muito difícil. Então, não sei se vai para um outro partido, funda um novo partido. Não sei, mas esse desembarque, para mim, é claro. Que foi, Dávila? Não, eu queria colocar 2 pontos aqui. O primeiro é que essas fusões partidárias vão só aumentar no Brasil, porque como vai aumentar a cláusula de barreira, a tendência é que haja mais fusão. Então, esses problemas internos de ajustar, eu era cacique no meu partido, agora eu sou um ator secundário aqui no meu, é complicado isso. E acho que o DEM teve essa grandeza de aceitar esse papel até secundário dentro da União Brasil, porque o DEM viu que ele ia definhar como um PSDB. E ele entendeu que ali era o jeito dele preservar a força política dele. Agora nós temos a chance do PP embarcar nessa canoa do União Brasil e ser mais um partido, só que um partido poderoso, que você tem pessoas como o presidente da Câmara, então não é qualquer um aí, né? Então é doloroso essa história da acomodação. E aí, como o Alan Gani bem colocou aqui, essa diversidade do partido demora até ter uma certa unidade, homogeneidade, que é o caso do MDB, um partido que tem uma eterna heterogeneidade dentro, mas o que eles fizeram? Por não disputar a presidência da República de maneira competitiva há muitos anos, o que aconteceu? Virou uma federação mesmo. A força do MDB está nos diretórios estaduais. E o diretório nacional tem muito pouco poder, porque como não tem candidato a presidente da República competitivo, como é o caso da Simone Tebet, né? Ela sai candidata porque o partido não queria, naquele primeiro turno, apoiar nenhum dos dois lados. Né? E aí lança, mas não é uma candidatura para valer. Então, isso fortalece o partido nos seus status, e aí o comando nacional não fica uma coisa tão traumática como essa sucessão do União Brasil. E, olha, nós tivemos aqui em São Paulo mesmo agora, recentemente, de novo, o Diretório Nacional do PSDB cancelando a eleição de Marcos Vinholi aqui no Diretório Estadual de São Paulo, que também está criando uma confusão gigantesca a menos de um mês de fechar as chapas dos municipais do partido no estado de São Paulo. Então, esse é um trauma que os partidos vivem se não arrumarem a regra de governança. E daí o que o Segredo sempre fala na iniciativa privada também vale para o partido político. Tem que ter boa governança. Se não tiver boa governança, vira, assim, uma guerra civil dentro do partido cada vez que tem que ter mudança de liderança. Quer acrescentar algo, Piperno? Não, aqui na América do Sul, né, são vários os países em que você tem partidos tradicionais, blancos e colorados, Uruguai, Partido Colorado Paraguai, enfim, o Partido Peronista e tal, enfim, Partido Liberal do Paraguai, mas também um modelo de federações partidárias, né, desses grandes condomínios partidários, fez algum sucesso, por exemplo, no Uruguai, com a Frente Ampla, em algum momento no Chile, a Concertação, que depois acabou se desmanchando, mas que elegeu quatro presidentes. Então, agora, a gente está falando de países relativamente pequenos. É muito difícil você fazer esse condomínio, alojar todo mundo em um país continente. São os interesses, até mesmo regionais, às vezes eles são antagônicos. Talvez por isso, então, que o MDB funcione tanto, né? Justamente porque ele permite que as suas atuações regionais aconteçam, diferentemente do que era uma reclamação em relação a Luciano Bivar, que queria federalizar demais a atuação do partido sem respeitar algumas questões locais que eram preponderantes para as pessoas que atuavam. Correto. Porque como você não tem candidato a presidente, você pode fazer aliança do jeito que você quer. Olha, eu estou aliado com o PT aqui, eu sou inimigo do PT nesse outro estado, eu estou aliado ali com o Bolsonaro, aqui eu sou inimigo do Bolsonaro. Dá para acomodar tudo. O problema é quando você tem uma campanha presidencial. Aí começa a atrapalhar. E como a União Brasil e o PSD são partidos que têm bons nomes a ser lançado como candidato a presidente da República, cria esse enorme problema. Bom, a gente quer acrescentar algo, Segredo? Ninguém quer soltar o osso. Essa é a grande verdade.